Mensagem do dia 23/7/1996. Aqui falo abertamente o que está na Bíblia. O pai fala: como gostaria, Senhor, de gritar aos quatro cantos do mundo para dizer: acordai, meus irmãos, olhai para o céu, nosso Salvador não tardará a chegar. Convertam-se. Limpai os vossos corações de toda maldade e da ganância pelo dinheiro. Amém. Filho amado, é lindo o teu gesto por mim, mas o que já foi escrito, tudo irá se cumprir. Pouca coisa falta. Quem não pegou sua capa para proteger-se da tempestade, não adianta mais voltar, estando quase no fim do caminho. Ela veio para levar o que não é meu e lavar as ruas por onde passam os incrédulos que para mim nunca deram a mínima atenção. O amor que cada um deste tem é só cobiça, tanto pelas coisas materiais como carnais. É justo fazer o que estás fazendo, meu filho Bento, porque sou eu que quero. Senão, eu não te passaria tantas mensagens. Mas quem tem os ouvidos tapados para as coisas de Deus, não tem tempo para ouvir, e muito menos aqueles cujos olhos são só para ver o que desejam. As profecias só os incomodam. Veja o que já está escrito. Não se joga fora as pérolas, para que os porcos não venham comer ou pisar sobre elas. Assim, são estas mensagens. Para quem é da política, o Evangelho não serve. A mesma coisa são todas as palavras que já te enviei. Para eles, não tem nenhum sentido. Bento, querido filho, o homem e a mulher, nestes últimos tempos, o que mais passa pela sua cabeça é o desejo carnal. Não importa se ainda está virgem ou se é casada e que já tenha um lar e filhos. O prazer para a maioria é sempre ter um parceiro novo. Mocinhas que deveriam guardar sua fidelidade para o matrimônio, muito poucas conservam-se para a bênção nupcial. A carne que deveria estar limpa de toda impureza, para que o meu Santo Espírito pudesse repousar, quase não há mais espaço no coração da maioria. Os lugares que ainda me respeitam estão nos que largaram tudo pelo meu amor e nas criancinhas que ainda não sabem o que é a maldade. O resto só pensa em sexo, dinheiro e luxo. Por isso, meu filho, gritar pelos quatro cantos do mundo sobre a minha volta seria bom. No entanto, a maioria iria zombar de ti, como está acontecendo a outros enviados meus. Vejam que até a própria igreja não está aceitando vocês. A discriminação começa por aí, onde ela deveria acolher os que estão a meu serviço e não expulsá-los. A igreja só poderia expulsar os falsos que procuram jogar pedras na igreja de Pedro. Esses sim são contra vocês e não os que são por vós. No teu caso, meu filho, e de outros, o que está na Bíblia, aqui falo abertamente para que todos possam compreender melhor. Se as parábolas são mais difíceis de se entender. Quem até hoje não entendeu o caminho que traz até a mim, basta ler todas as tuas mensagens. É mais fácil de se entender. O que está acontecendo é falta de interesse. Os que vivem correndo atrás de milagres e fenômenos, assim, jamais irão encontrar resposta para se encontrar comigo.
É justo ter pena de quem tem sede do meu amor, mas é preciso, em primeiro lugar, buscar-me em quem sempre falou a verdade, e a verdade está contigo, meu filho. Se assim não fosse, não terias o meu santo nome, não curarias ninguém e muito menos seria fiel a mim há tantos anos. Quem contigo estiver, passará a andar no meu caminho. Obrigado, meu filho. Por isso, vim para servir e não para ser servido. Antes que me agradeças, fique com a minha paz, Jesus. O pai faz uma oração no começo, um pedido. Como gostaria, Senhor, de gritar aos quatro cantos do mundo para dizer: acordai, meus irmãos, olhai para o céu, nosso Salvador não tardará a chegar. Convertam-se, limpai os vossos corações de toda a maldade e da ganância pelo dinheiro. Amém. Essa era a vontade do profeta, era de gritar, porque as pessoas olham e não enxergam, escutam, mas não ouvem, não entendem, não querem entender. E Jesus fala: meu filho, gritar pelos quatro cantos do mundo sobre a minha volta seria bom, no entanto, a maioria iria zombar de ti, como está acontecendo a outros meus enviados. Vejam que até a própria igreja não está aceitando vocês. A discriminação começa por aí, onde ela deveria acolher os que estão a meu serviço e não expulsá-los. A igreja poderia expulsar os falsos que procuram jogar pedras na igreja de Pedro. Esses sim são contra vocês e não os que são por vós. Estamos vendo que é bem ao contrário. Jesus fala aqui: os que vivem correndo atrás de milagres e fenômenos, assim jamais irão encontrar resposta para se encontrar comigo. Os que vivem correndo atrás de milagres. Muitas pessoas, depois que o profeta partiu, a gente não recebe mensagem, nunca recebeu, desistiram dessa caminhada, porque vivem atrás de milagres, de espetáculo, de novidade. E olha o que São Vicente Ferrer falou: no tempo do anticristo, as pessoas vão se perder por dinheiro. As pessoas vãs se perderão por dinheiro, as simplórias por milagres e as letradas por disputas. Se a verdade já está sendo toda esclarecida aqui nas mensagens, os mandamentos de Deus não mudam, por que correr atrás de milagres? Por que correr atrás de novidades? As pessoas simplórias vão se perder, dizia São Vicente. Essa semana, foi domingo, a Francine mandou no grupo da família, só que eu não estava vendo o celular aquele dia, eu não olhei. Olhei segunda-feira. Por incrível que pareça, uma graça que nós estamos tendo aqui no Brasil, o nosso presidente é católico, e ele colocou na internet: assistam esse vídeo que pode mudar o rumo do nosso Brasil e da nossa alma. Eu fui ver o vídeo e é um sacerdote pedindo para que a gente reze. O sacerdote explicou muito bem o que está acontecendo. Ele diz que há 60 anos a igreja vem se humanizando. Tudo é para o homem, tudo é o homem. E não se importam mais com as coisas divinas, não acreditam mais na intercessão poderosa de Deus. Infelizmente, diz o padre, o Papa, os bispos, os padres, não se importam mais com as coisas de Deus, tiram a fé do povo. E ele explica muito bem que o comunismo está tomando conta do mundo. E o Brasil está em perigo, porque eles querem voltar. Da primeira vez, eles vieram com cautela, porque queriam conquistar o povo. Roubaram bastante, foram descobertos e expulsos. E agora, diz o padre, eles estão com a faca no dente. Eles querem voltar para se vingar. Aqui na mensagem, Jesus fala: para quem é da política, o evangelho não serve. A mesma coisa são todas essas palavras que já enviei.
Mas graças a Deus, para Deus nada é impossível, temos um presidente que pede para que a gente reze, faça jejum pelo Brasil. É o único presidente que eu conheci na minha vida, de 42 anos já, que pede para rezar e fazer jejum. E por incrível que pareça, é difícil encontrar um sacerdote que o apoie. E esse sacerdote pede para que reze o rosário. E ele fez uma oração, que eu já falei com meus irmãos, a partir de amanhã a gente vai fazer na igreja. Aí muita gente pode dizer, não se mistura religião com política. E se não fosse a política, a igreja estaria aberta? Na pandemia não fecharam tudo? Quem fechou? Foi por causa do presidente que nós estamos com a igreja aberta. Então não podemos deixar, ignorar, falar que eu não quero saber disso. Não, nós temos que rezar. É o dever dos católicos rezar. Nessa oração, ele lembra um pedido que a nossa princesa Isabel deixou para Nossa Senhora Aparecida. Quando ela libertou os escravos e perdeu a coroa, ela deu a coroa dela para Nossa Senhora Aparecida e disse: eu diante de vós sou uma princesa da terra e me curvo, porque sois a rainha do céu. Eu vos dou tão pobre presente que seria uma coroa igual à minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a senhora se sente por mim e governe perpetuamente o Brasil. Será que não é isso que está impedindo os comunistas de tomar o Brasil? Já tomaram toda a América Latina e não é brincadeira. Não dá para ignorar esse assunto. Olha o que estão fazendo. Deixando as pessoas pobres, botando fogo nas igrejas, ensinando ideologia de gênero para crianças, aprovando o aborto. Não podemos nos calar. Não podemos dizer de política eu não falo. Não é falar somente em política, é falar de Deus. Temos que falar de Deus. E dar graças a Deus e rezar esta oração, pedindo para que Deus livre o Brasil do comunismo. E dar graças a Deus porque ainda temos um presidente que fala em Deus, que pede para que reze, que faça jejum. Mesmo sem o apoio da CNBB, mesmo sem apoio da maioria dos sacerdotes e bispos do Brasil, sem apoio daquele que está em Roma, porque já se declarou amigo de todos os presidentes comunistas, ele ainda fala: o Brasil tem jeito se nós dobrarmos os joelhos. Então não podemos ignorar. Seremos culpados se não fizermos isso. Se o Brasil cair de novo na mão dos comunistas, se acontecer, seja a vontade de Deus, não a nossa, não por omissão nossa. Muita gente pode pensar, mas nem missa a gente tem mais. Vocês conhecem o padre São João Maria Vianney, não conhece? O diabo falou que se houvesse 3 dele no mundo, o inferno seria destruído. Se tivesse 3 padres daquele. E olha o que São Curadar disse: o meu rosário vale mais do que meus 100 sermões. Se você não consegue convencer as pessoas, se você não tem o poder que tinha o padre São João Maria Vianney, o Curadar, que diz o demônio, 3 deles destruíram o inferno. Olha o testemunho dele, o poder do rosário. Meu rosário vale mais que meus 100 sermões. Toda a França ia para lá, para escutar os sermões dele. E olha o poder que tem o rosário. Então, valorizem o pedido, por incrível que pareça, do presidente, de Deus, de Nossa Senhora, que pede: rezem o rosário. Eu também vi um testemunho de Santa Teresinha e de São Luís Maria Grião de Montfort. Peço que estejam atentos, a fim de não pensarem que o rosário é de pouca importância, como dizem os ignorantes e alguns grandes intelectuais orgulhosos. Longe de insignificante, o rosário é um tesouro de valor incalculável e inspirado por Deus. Vamos rezar o Santo Rosário. E a partir de amanhã vamos rezar essa oração que o sacerdote fez pelo nosso Brasil.
Não é brincadeira. Vamos rezar enquanto a gente pode. Como diz o profeta aqui, gostaria de gritar aos quatro cantos do mundo e dizer: acordai, meus irmãos, olhai para o céu, nosso Salvador não tardará a chegar, convertam-se. Mas Jesus fala: meu filho, gritar pelos quatro cantos do mundo sobre a minha volta seria bom. No entanto, a maioria iria zombar de ti. Mas do Santo Rosário não vão zombar. O Santo Rosário, em silêncio, com humildade, eles não vão nos calar. E ele vai derrubar o demônio. É a nossa única arma. Como todos nós sabemos, os sacerdotes, a maioria, estão contra a direita no Brasil. Somente com o Rosário nós vamos poder vencer essa batalha.